Hum, Pronto, tá gravando. Galera, então, na aula de hoje, eu quero tratar rapidamente com vocês sobre quem foi Francis Bacon e vou usar o resto da aula, provavelmente os 20 minutos restantes da aula que a gente vai ter, para a gente começar a fazer a atividade que eu propus algumas semanas atrás para vocês, sobre os iluministas. E aí a gente pode terminar essa discussão, continuar a atividade na semana que vem, beleza? Então, vamos lá. O Bacon, galera, ele foi um filósofo que veio antes do Descartes. A gente aprendeu Descartes há 15 dias atrás, né? Semana passada não teve aula por causa do feriado, mas há 15 dias atrás eu passei o Descartes para vocês. O René Descartes, ele é um racionalista. E, ao contrário do Bacon, o Bacon é um empirista. E ele vem antes de Descartes, ele nasce um pouco antes. Descartes, ele vive a maior parte da vida dele no século XVII e o Bacon no século XVI. Mas eu quis trazer o Bacon depois do Descartes para apresentar para vocês, porque o próximo filósofo que eu vou tratar com vocês é o John Locke e o David Hume. E o John Locke e o David Hume, eles são empiristas também. Eles seguem a mesma linha de filosofia que o Francis Bacon seguia. Então, vou tratar ele com vocês para falar o que é o empirismo científico e contrapor ao racionalismo cartesiano. Tudo bem? Aqui uma breve passagem da vida dele, uma breve biografia do filósofo. Ele nasce na Inglaterra, no meio do século XVI, né? Lembrando que ele nasce na Inglaterra, galera, numa época em que havia uma disputa entre dinastias, né? A dinastia Tudor ou a dinastia Stuart. E ele vai fazer parte desses governos. Ele vai fazer parte como funcionário público, como mentor, como conselheiro do rei da época. Então ele nasce numa família de nobres, numa família que tinha dinheiro, tinha condição. E naquela época, se você nasce numa família de nobres, você vai ser educado para ser um político, para ser um grande empresário, para ser um chefe. Então ele foi estudar direito, foi estudar inúmeras áreas do conhecimento e aos 20 e poucos anos de idade, ele é eleito para a Câmara dos Comuns. Ele consegue um cargo político ali e começa a redigir leis, a fazer as leis que regiam a Inglaterra. Em 1620, né, 20 anos mais tarde, ele escreve o Novum Organum, que é a obra que a gente vai analisar hoje, e um ano depois, ele é acusado de corrupção pelo governo inglês. E aí, quando ele é acusado de corrupção, ele é afastado permanentemente do cargo político dele, das funções públicas dele. Ele nunca mais pode voltar à política. Mas, quando ele é afastado das funções públicas dele, ele já era um cientista respeitadíssimo, um teórico das humanidades respeitadíssimo na Europa, muito lido pela Europa. E aí, apesar dele não ser mais um político, ele continua fazendo suas teorias, continua escrevendo, continua contribuindo para a filosofia. E 5 anos mais tarde do afastamento dele, ele pega uma bronquite no inverno de Londres e vem a falecer. Essa é a calma e breve vida de Francis Bacon. Nasceu rico, estudou, virou político, se aposentou e morreu. Só que ele teve uma enorme contribuição na obra dele, tanto é que ele é considerado o pai fundador da ciência moderna. Ele é considerado, junto com o Descartes, junto com o Hume, junto com o Locke, os primeiros precursores do que a gente tem hoje chamado de método científico, de método que a gente usa nas ciências para se chegar à verdade, para estudar as coisas, para analisar os fatos. E ao contrário do Descartes, gente, eu não sei se vocês lembram,
Mas o Descartes, ele era um racionalista. O Descartes dizia, basicamente, que a gente não pode confiar nos nossos sentidos. E aí eu fiz vários exercícios com vocês em relação a isso, né? Uma das coisas que o Descartes dizia é que os nossos sentidos são imperfeitos. Eles nos enganam. Então, como a gente pode confiar nos nossos sentidos? Tudo bem? Quando você está bêbado, por exemplo, você perde um pouco os teus sentidos. Teus sentidos, eles não respondem ativamente ou instantaneamente quando você está sob efeito de algo. Quando você está sob efeito de outras substâncias também, acontece a mesma coisa. Quando você está com muito sono, os teus sentidos, eles te atrapalham também. Quando você está muito irritado, muito nervoso ou muito ansioso, os teus sentidos, eles te atrapalham de certa forma. Então, o Descartes, ele vai dizer, se os nossos sentidos nos atrapalham e são imperfeitos em inúmeros casos, ou na maior parte do tempo, quando que eu realmente posso confiar no meu sentido para dizer que ele está falando a verdade ou não? Então eu não devo confiar no meu sentido. Eu não posso confiar nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu tato, no meu paladar. Eu não posso confiar no que eu estou vendo para afirmar que aquilo é uma verdade. Eu só posso afirmar uma verdade baseada numa racionalização intelectual, baseada no racionalismo, na dúvida cartesiana. Eu devo duvidar de tudo e partir de preceitos racionais para se chegar à verdade. Tudo bem? E aí o Bacon? O Bacon é um empirista, ele é o contrário do racionalista. Ele vai dizer, somente pelos sentidos, somente pela experiência, você consegue aprender as coisas e chegar a uma verdade. Sem a experiência, é impossível você aprender alguma coisa. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que está na sua cabeça, em algum momento você viu, em algum momento você experienciou, em algum momento estava na sua frente, certo? Você não consegue criar conceitos na sua cabeça que não existem na realidade material, que não existem no mundo, que não existem no concreto. Você pode até falar assim, ah, e se eu pensar num unicórnio? O unicórnio não existe. Eu estou pensando num unicórnio. Eu nunca vi um unicórnio na minha frente, então por que eu estou pensando nele? É porque em algum momento da sua vida você já viu um cavalo e já viu um chifre. E aí você consegue juntar essas duas concepções e criar a imagem de um unicórnio na sua cabeça. Mas algo que não exista, você não consegue criar. Tudo bem? Você pode criar modificações daquilo que existe a partir de coisas que você já viu. Mas algo que não exista, você não consegue imaginar. Certo? E aí essa frase famosa do Bacon, que é não se aprende bem a não ser pela experiência. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Tá tranquilo? Sim. Desculpa, agora que eu vi a mensagem aqui no chat. É Gabriela Cruz, que está usando o computador do Enzo Araújo? O Meet, não sei. Só para anotar a presença. Pera, eu não entendi, gente. Mandaram no chat. Professor, eu tô no meio do meu companheiro porque tá no PC, mas eu sou a Gabriela. Ah, tá. Aí ela entrou agora. Tem uma Gabriela aqui. Ai, meu Deus. Não. Ué. Tá. Eu vou anotar aqui.
Voltando. O Bacon, galera, ele se inspira muito no Aristóteles. O Aristóteles dizia que a gente deve partir da realidade material e concreta para se chegar à verdade, né? E o Bacon parte desse mesmo princípio. Ele diz que a gente deve desenvolver um método que vai além dos nossos sentidos, que ele usa a realidade material e concreta para analisar as coisas, para afirmar as coisas. Por exemplo, como que eu sei que a água ebule a 100 graus? Ou como que eu sei as propriedades do elemento água? Como que eu sei que a água são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio ligados por uma ligação covalente? Como que eu sei isso? Na visão do Bacon, eu só sei isso porque a água, eu peguei ela, coloquei ela num tubo de ensaio, coloquei ela num becker, coloquei ela num laboratório e eu fiz experiências com aquela água. Se eu só ficar olhando para a água e raciocinando, racionalizando sobre a água, eu posso até dizer que ela é transparente, que ela tem um gosto e etc. Mas se eu não experienciar coisas com aquela água, eu nunca vou descobrir propriedades dela. Você não consegue chegar na água e falar assim, ó, água, me conta aí quais são suas propriedades. Me diz aí qual o ponto de ebulição teu, qual que é o ponto de fusão, como que você reage aí com sal, como que você reage com ácido. Não dá para a gente conversar com a água. A gente precisa pegar essa realidade material e experienciar coisas com ela para descobrir a verdade sobre ela. Certo? A pura racionalidade não vai me fazer chegar a verdade nenhuma na visão do Bacon. Beleza? E aí, o que eu acabei de falar, que ele é considerado o pai da ciência moderna, ele chegou até a classificar as ciências. Ele classifica em ciências naturais, classifica em ciências políticas, classifica em várias áreas do conhecimento, né? E aí ele começa a desenvolver um método que essas ciências poderiam usar. Galera, no Novum Organum, que é a maior obra dele, ele desenvolve a teoria dos ídolos. A teoria dos ídolos é uma teoria baconiana que ele vai dizer que existem algumas coisas no mundo, na nossa realidade material, que nos impedem de chegar a uma verdade. E que a gente deve superar esses ídolos, a gente deve superar essas dificuldades materiais e concretas do mundo para a gente conseguir analisar ele e chegar à verdade, ao afirmar alguma coisa. E aí ele vai enumerar, elencar, conceituar 4 ídolos, que seriam esses problemas reais que existem e que a gente deve driblá-los para que, por meio da experiência, a gente chegue à verdade. E aí o primeiro ídolo que ele coloca, que ele conceitua, é o ídolo da tribo. Ídolo, gente, ídolo pra gente, no senso comum, é como se fosse uma pessoa que você tem admiração, certo? Então, sei lá, Neymar Júnior é meu ídolo. Ou a Anitta é minha ídola. Quero torcer. Fazer o quê, né, gente? Mas o ídolo para o Bacon, ele é nada mais nada menos do que algo que existe e que faça com que a gente erre, faz com que a gente não chegue à verdade. Aí o primeiro ídolo que ele desenvolve é o ídolo da tribo. E o ídolo da tribo, para ele, é um erro inerente na natureza humana. É um erro que a estrutura psíquica humana faz com que a gente caia nesse erro. Que é, por exemplo, generalizar as coisas automaticamente. Sei lá, eu vejo algo acontecendo repetidamente algumas vezes, e aí, a partir dessa repetição, eu chego à conclusão que aquilo é uma verdade.
e que eu posso estar equivocado. Por exemplo, querer categorizar as coisas. Quando você associar as coisas, todas as coisas uma com a outra. Por exemplo, você está andando no meio do mato, ou você está, sei lá, andando num parque aqui em Araraquara, no Pinheirinho, e aí você vê uma grande pedra. Essa grande pedra, ela se assemelha, ou ela te lembra, ou ela se parece com algum animal. E aí você diz assim, aquela pedra parece um animal. Isso é um erro bobo. Isso é um erro bobo. A mesma coisa a gente ficar olhando a nuvem e ver formas de animais e formas de coisas nas nuvens. Vocês já fizeram isso, obviamente. Ficar olhando para a nuvem e falar, tô vendo um dragão ali, tô vendo não sei o que ali, tô vendo um coelho. Vocês já fizeram isso em algum momento. A gente associa coisas que não são com coisas que são. Por que, que uma nuvem tem a forma de um coelho? Ou por que, que uma nuvem tem a forma de um animal? Aquela nuvem não é um animal. Ela nada mais é do que inúmeras partículas de água suspensas no céu. E se ela tem a forma de um animal, é porque a gente é muito chapadão de cogumelo e fica olhando para o céu achando que a nuvem é um animal. Não que a gente realmente ache que ela é um animal, mas a nossa mente faz com que a gente associe as coisas com algo que a gente já viu, ou com algo que a gente já experienciou. Entende isso? Sim. E isso vai fazer com que a gente associe tudo, basicamente. Tudo, tudo, tudo. Então, por exemplo, um ídolo da tribo é você estar andando na rua à noite e ver, por exemplo, ao se deparar com uma pessoa negra, achar que aquela pessoa negra vai ser violenta com você ou vai te roubar. Entende? É essa generalização e discriminação automática que a gente faz das coisas e associa sempre as coisas, que ele vai chamar de ídolo da tribo. Que ele fala que é um problema que é inerente da natureza humana, que a lógica e o cérebro humano faz com que a gente associe tudo, discrimine tudo, categorize tudo. E o fato da gente ficar discriminando tudo, categorizando tudo, faz com que a gente erre muitas vezes. Tudo bem? E aí, ele vai elencar o segundo ídolo. Vocês entenderam, gente, o que é esse ídolo da tribo? Sim. E ele usa o nome tribo por ser referente à humanidade. Como se fosse um problema da humanidade como um todo. E aí, o ídolo da caverna, que eu acho que é muito legal. Galera, ídolo da caverna, se vocês tiveram aula comigo desde o começo do ano, a gente falou muito sobre o mito da caverna de Platão. Na verdade, eu passei a República inteira para vocês. E o ídolo da caverna é baseado no mito da caverna de Platão. O que o Platão dizia? Que nossa vida, a nossa existência, é estar condenado olhando para o fundo da caverna, olhando as sombras, enquanto a realidade e a vida, na verdade, não é o fundo e as sombras da caverna. É fora da caverna, fora da caixinha. Saia da caverna, saia da caixinha, pense diferente. E o Bacon, ele vai desenvolver os ídolos da caverna, que são erros que nós cometemos pelos preconceitos e valores que a gente tem e desenvolveu desde criancinha. Tudo bem? Diferentemente do ídolo da tribo, o ídolo da tribo, ele é geral na raça humana como um todo. Ele fala assim, a raça humana como um todo generaliza as coisas, discrimina automaticamente as coisas. O ídolo da caverna, ele é um preconceito e um valor desenvolvido de acordo com o lugar que você nasceu, de acordo com o tempo histórico que você nasceu, de acordo com a sociedade que você nasceu, de acordo com a família que você nasceu. Tudo bem? O ídolo da caverna é, por exemplo, eu ser um católico extremista ou um católico fervoroso que vai todo final de semana na igreja
ou mais de uma vez na igreja por semana e trabalha na igreja, e ao mesmo tempo ser sociólogo. E aí eu não me distancio do catolicismo para analisar, por exemplo, um fenômeno do movimento evangélico no Brasil. Eu uso os meus princípios católicos para analisar o movimento evangélico no Brasil. Então isso vai ser muito distorcido, muito distorcido. Porque se eu for analisar, fazer ciência, se eu for chegar para estudar as coisas, e eu tenho valores pessoais, eu tenho preconceitos, aquelas coisas que eu vou enxergar, elas vão se basear nos meus valores, tudo bem? Então, se eu chego, por exemplo, numa igreja evangélica e eu vejo o pastor pedindo dízimo para todo mundo, eu como um católico radical, eu vou dizer, isso é um absurdo, o cara tá um charlatão que tá só querendo ganhar dinheiro, porque essa religião nem é a religião de verdade, a religião de verdade é a religião católica. Então, o Bacon vai dizer, se você tem preconceitos e quer fazer ciência, os teus preconceitos vão te atrapalhar. Se você quer chegar à verdade, você tem que suprimir esses preconceitos, suprimir teus valores, tentar ser o mais imparcial possível. E é a partir dessa imparcialidade de valores que você vai chegar a uma verdade se baseando no mundo. Se você se basear nos teus valores, não. Beleza? Tranquilo? Sim. Sim. O terceiro ídolo é o ídolo do foro. O ídolo do foro, ele é uma questão mais de linguagem, uma questão mais simbólica, de simbologias. O que o ídolo do foro quer dizer? Ele vai dizer que muitas vezes a linguagem que a gente usa impede a gente de chegar a uma verdade. Muitas vezes a comunicação é falha porque a gente não está usando a linguagem correta. Tudo bem? Mesma coisa, gente. Eu tenho certeza que vocês fazem isso porque todo mundo faz. Você não conversa da mesma forma com o seu amigo e com a sua avó. Quando você vai conversar com o seu amigo, você xinga ele, você zoa ele, faz perrecagem, aí a mina pega o boy magia, e aí você fica falando, que do boy magia, aí o teu amigo que nunca beijou ninguém, beija alguém na vida, aí você zoa ele pra cacete. Então, você não vai fazer essas coisas com a sua avó. Você muda a linguagem. Você adapta a linguagem para conseguir se comunicar melhor com a pessoa que está na tua frente. Como se fosse uma espécie de teatro e você tem vários personagens dentro de você mesmo, né? Quando você está no teatro da vida e você vai, por exemplo, para o trabalho, é uma coisa. E aí quando você sai do trabalho na sexta-feira e quer tomar a cervejinha gelada, já é outra coisa, você já é outra pessoa. A tua linguagem, o teu comportamento, a forma como você interage com as pessoas muda completamente de acordo com o lugar que você está, de acordo com o que você quer atingir, certo? E aí o Bacon, ele vai dizer que o ídolo do foro é esse problema de linguagem, que a gente às vezes usa incorretamente as palavras. Isso nos impede de chegar à verdade, nos impede de comunicar certamente. Por exemplo, quando eu quero fazer ciência e eu quero estudar direito, uma pergunta sim, eu não espero nada dessa pergunta, mas vocês já viram alguma sessão do STF na TV Justiça, ou no jornal, ou no YouTube? O STF é o Supremo Tribunal Federal, que é o maior tribunal do país. Vocês já viram alguma vez alguma sessão do STF? Não. Sim, não é muito legal e nem é agradável de ver. Não precisem ver, viu? É totalmente desnecessário ver essas merdas. Mas se você for ver uma sessão no STF, você vai encontrar muita dificuldade. Muita dificuldade. Por que essa dificuldade grande? Porque existe todo um jargão jurídico. Quando os caras vão falar
Tipo, sei lá, eu sou o relator de uma lei e eu quero falar. Simplesmente falar. Só isso. Os caras começam a usar várias palavras emboladas. Peço vênia ao decano e excelentíssimo e não sei quem. Aí você fala, velho, o que esse cara tá arrumando? Eu não tô entendendo nada que ele tá falando. E ele tá falando português, por que eu não tô entendendo nada? Então, por que eu não entendo nada? Porque existe um jargão jurídico. Porque existe todo um vocabulário usado pelos juristas, pelos advogados, pelos promotores, desembargadores, que o senso comum e a população como um todo não conhece. E esse jargão jurídico, ele atrapalha na comunicação entre as pessoas que entendem do direito e as pessoas que querem saber o que é o direito. Porque o jargão jurídico nos impede de saber o que eles estão falando. Então, o Bacon vai dizer que o terceiro ídolo é propriamente o ídolo do foro, é o ídolo da linguagem, é o ídolo dos jargões, é o uso incorreto das palavras que nos impede de chegar à verdade, que nos atrapalha na comunicação. E aí, o último ídolo, mas não menos importante, é o ídolo do teatro. E o ídolo do teatro, ele é uma crítica à filosofia antiga, basicamente. Por quê, galera? Se você for ler na faculdade, no colegial, ler Platão e Aristóteles ainda é um pouco difícil, você ainda vai ter um pouco de dificuldade. Na faculdade, depois que você já está acostumado a ler Hegel, Kant, uns caras que escrevem de um jeito que eu falo, gente, por que se escreve tão difícil só para dificultar a vida do pequeno sociólogo que está aprendendo, né? Mas tudo bem. Quando você vai ler esses autores que escrevem de uma forma extremamente complexa, os textos do Platão e do Aristóteles, eles se parecem textos simples. Mas não porque são simples, mas porque você está acostumado com os textos que os caras escrevem, velho. Muito difícil. Tipo, o Kant é alemão, gente. Quem leu Kant em alemão é alienígena. Alienígena. Não dá para ler nada em alemão. O que você consegue ler em alemão? Ainda mais ler Kant. Pelo amor de Deus, velho. Não dá, sério. E tipo, aí voltando, né, que eu tô viajando já. Quando você vai ler o Platão e Aristóteles, eles são, entre aspas, textos simples de ler, textos fáceis de ler, comparado a textos desses caras aí que eu não quero nem lembrar. E só que aí o Francis Bacon, ele faz uma crítica a esses textos. Porque ele vai dizer, a filosofia antiga, ela é até legal. Eu li filósofos gregos também, o Bacon diz, né? Eu também leio a filosofia grega, eu adoro a filosofia antiga. Só que a filosofia antiga, ela é pouco fundamentada. Ele faz uma metáfora de como se a filosofia antiga fosse uma historinha e não uma ciência. Como se a filosofia antiga fosse mais uma conversa ali de bar, como se fosse mais um negócio informal do que propriamente uma ciência, comprovada, com método, com provas, com análise, estudos. Ele critica muito a filosofia antiga, porque a filosofia antiga não tinha esse desenvolvimento de um método. Ela não se preocupava com comprovar a teoria dela. Quando Platão ele cria a sociedade ideal, a república do filósofo rei, ele parte ali de uma crítica da democracia e ele não tenta criar uma teoria geral do mundo. Ele tenta criar uma teoria para a democracia grega e tenta aplicar isso na Itália depois e acaba não dando certo, vira um desastre, ele volta para a Grécia. Então o Bacon ele critica a filosofia antiga nesse sentido, de que a gente não deve se basear somente na filosofia grega e antiga para fazer a ciência hoje em dia. Mas ele também faz essa crítica 500 anos atrás, né? E depois dele vieram tantas pessoas que desenvolveram filosofia, desenvolveram ciência, né? E a filosofia grega hoje se faz necessária. Eles são clássicos e não são clássicos à toa. Eles são clássicos porque eles tentam responder questões e problemas que nós temos até hoje. Temos até hoje.
O problema central da República de Platão, sabe o que é? Corrupção política. Vocês acham que isso é um problema nosso também? Então, essa é a crítica do ídolo do teatro que o Bacon faz. Ele meio que faz uma metáfora dizendo: a filosofia antiga, ela não pode ser usada como base teórica, até pode ser lida, mas ela não pode ser usada como base teórica, porque ela é meio que um teatrinho, ela não tem comprovação científica. E ele queria criar um método para se chegar à verdade absoluta, se comprovar as coisas. Tudo bem? E aí, encerrando, essa aqui eu já falei para vocês. Encerrando o método indutivo do Bacon, o Bacon ele propõe um métodozinho de tábuas. Ele vai dizer: existem tábuas de presença, tábuas de ausência e a tábua de comparação. O que ele vai dizer? A gente consegue chegar a uma lei, a gente consegue chegar a uma regra se a gente estudar infinitos casos desse fenômeno e comparar esses infinitos casos. Então, como que eu vou criar, por exemplo, a vacina da Covid-19? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o vírus que está por aí no mundo, eu vou pegar alguém doente, extrair catarrinho ali dele, ou extrair algum lugar que está contaminado com o vírus, colocar num tubo de ensaio, colocar num laboratório. Aí, eu vou pegar esse vírus e o que está num tubo de ensaio, eu vou fazer ele se reproduzir para eu ter 1000 tubos de ensaios diferentes. O mesmo vírus. Eu vou criar esse mesmo vírus em 2000 tubos de ensaio diferentes. E aí eu começo a fazer experiências. Eu pego o primeiro tubo que está com o vírus da Covid e jogo um remédio. Ah, esse remédio não fez nada. Não matou, não ajudou, mas também não aumentou o vírus. Então, esse remédio pode ser descartado. Aí eu pego outro tubo de ensaio. Aí eu jogo ácido. Ó, esse ácido reagiu dessa forma e foi feito isso, esses foram os resultados. Esse é o método proposto pelo Bacon. A gente pega um fenômeno, que é o vírus da Covid-19. Agora a gente pega 1000 fenômenos ao mesmo tempo, que seriam 1000 tubos de ensaio com o vírus, e vai reagindo ele com várias coisas. Essa é a tábua de presença. É ter o vírusinho. Desculpa, gente, não é a tábua de presença. Tábua de presença é quando tem uma semelhança nos fenômenos. Por exemplo, sei lá, no meio desses 1000 casos que eu estou estudando sobre o vírus na farmácia, lá no laboratório. Um remédio que eu uso, o remédio tem um teste positivo. Ele consegue matar o vírus de uma forma legal. E aí eu uso esse mesmo remédio outras vezes em outros tubos de ensaio, para ver se vai dar certo. Tudo bem? Se esse remédio funcionar nos outros tubos de ensaio, eu tenho a tábua de presença do Bacon. Por quê? Eu achei algo que funciona, eu peguei novamente esse fenômeno, experienciei esse fenômeno novamente com outras coisas, e aí eu achei uma semelhança entre um episódio e o outro. Eu achei um remédio que consegue matar o vírus nesse tubo de ensaio, nesse. Essa é a tábua de presença. Qual que é a tábua de ausência? Os tubos de ensaio que o vírus não foi morto. Se o vírus não reagiu com o remédio ou com a substância que eu coloquei no tubo de ensaio, eu não consigo usar aquele tubo de ensaio, usar aquela experiência para analisar alguma coisa. E aí depois eu vou comparar esses tubos de ensaio. Eu vou ver quais foram os remédios que tiveram efeito sobre o vírus, quais não tiveram e qual que seria melhor para usar. É assim que eu faço, ou pelo menos eu tentei explicar de uma forma muito simples como se faz para achar a cura da Covid. Certo? Você vai testando substâncias
e a substância que melhor reagir, você passa a estudá-la mais profundamente, certo? Isso é o método indutivo do Bacon. A tábua de presença, a tábua de ausência e a tábua de comparação. Estudar, analisar, observar, experienciar o mesmo fenômeno diversas vezes, encontrar padrões, características e encontrar ausências, encontrar diferenças entre os fenômenos. E a partir daí eu consigo chegar a algum princípio, alguma verdade ou afirmar alguma coisa. Tudo bem, gente? Vocês entenderam minha explicação pouco didática sobre como achar a cura da Covid? Sim. Sim. Tá tranquilo? Aham. Nossa, o café tá gelado. Eu tomei ele, não sei nem porquê. Vai. E aí, eu começaria agora a atividade. Mas a gente tem 5 minutos só. O que vocês querem fazer? Vocês querem conversar um pouco? Vocês querem que eu dê uma introduzida na atividade? O que vocês querem? Vocês leram algum texto que eu passei? Eu não sei se os textos ficaram muito longos, mas eu tentei pegar textos não muito complexos para passar para vocês. Aí, qual que seria a minha proposta? E a gente pode desenvolver melhor na semana que vem. Os iluministas, galera, os contratualistas, eles são filósofos que, durante o século XVIII e XVII, eles começaram a se perguntar o que era a natureza humana, certo? O que é intrínseco a todos os seres humanos, o que é uma característica geral da humanidade. E a partir dessa característica geral da humanidade, eles começam a dizer como a sociedade se formou ou por que a sociedade se formou. Certo? Por isso eles são considerados contratualistas, filósofos do contrato social. Ou seja, existe a natureza humana, que eles chamaram de estado de natureza, e a partir do estado de natureza se firma um contrato, se firma um acordo entre as partes que vivem juntas. E essas partes que vivem juntas passam a constituir a sociedade. E fundam a política, fundam os governos. Então, cada contratualista que eu passei vai ter uma visão sobre o que é o estado de natureza do ser humano. O Hobbes vai dizer que o estado de natureza é a guerra de todos contra todos. O Locke vai dizer que o estado de natureza é a segurança... Não, segurança não. A viabilidade das liberdades naturais. Mas que a gente precisa da política para manter e garantir essas liberdades. O estado de natureza do Rousseau é o estado de natureza da utopia, do perfeito. E que a política vai fazer com que o homem seja ruim. A sociedade que corrompe o homem. Vocês já ouviram essa frase, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe? Uhum. Sim. E o Montesquieu, ele vai mais analisar a parte prática da sociedade, né? Quais são as características da sociedade em questão e o que a gente precisa desenvolver para controlar o poder nessa sociedade que já tem uma disputa muito grande de poder. Então, cada filósofo que eu passei para vocês entende a natureza humana como uma coisa, entende as características gerais da humanidade como uma coisa. O Rousseau e o Locke acham que o homem é bom por natureza. O Montesquieu e o Hobbes acham que o homem é mau por natureza. E aí o Rousseau e o Locke, eles vão dizer, o homem é bom, só que coisas que o homem faz causam
medo nas pessoas. Então a gente precisa da política para que elas não tenham medo. Ao contrário dos outros dois, o Hobbes e o Montesquieu, eles dizem, o homem é ruim. E aí a política está aí para manter a ordem, para fazer com que o homem não seja tão ruim assim, para melhorar a situação, certo? E a partir dessa análise sobre o que é o estado de natureza do homem, que eles vão desenvolver qual que é a função do Estado. O que o Estado precisa? Na visão do Hobbes, o Estado tem que ser autoritário e soberano. É o Leviatã hobbesiano. É o grande Estado que vai, a partir do medo, garantir que as outras pessoas não tenham medo. Que vai usar a espada. É o grande Estado que a pessoa vai abdicar da liberdade dela, vai abdicar de fazer o que quiser, o que bem entender da vida, para viver sob a espada desse Estado gigantesco e soberano. E só um Estado autoritário e soberano vai conseguir manter a ordem e fazer com que a guerra não exploda, a guerra não surge, certo? O Estado, para o Locke, ele deve garantir as liberdades que já são garantidas no estado de natureza. Por quê? No estado de natureza, imagina que o que é o estado de natureza, gente? É um estado que não tem sociedade. É um estado em que você não tem pai ou não tem mãe, então não tem ninguém mandando você colocar casaco ou ninguém mandando você dormir cedo. É um estado que não tem polícia, ou seja, se você quiser ficar peladão na rua correndo, você pode ficar que a polícia não vai te impedir. É um estado que não tem lei, é um estado que não tem justiça, você não vai preso independente do que você faça. Isso é o estado de natureza. E aí o Locke vai dizer que no estado de natureza, o homem ele tem vários direitos garantidos. O homem, por exemplo, no estado de natureza, ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser. Ele tem a liberdade de ir e vir para onde ele quiser, porque não tem ninguém impedindo ele de fazer isso. Ele tem, inclusive, a liberdade de usar a força de trabalho dele para modificar a natureza em prol dele mesmo. Ele pega o esforço físico dele, a energia dele, e cria, por exemplo, um machado para cortar árvores. E se eu usei o meu esforço físico para criar aquele machado, e que para depois eu usei o meu esforço físico para cortar as árvores, é do meu direito usufruir daquilo que eu produzi. Por isso que o Locke cria o termo propriedade privada. Certo? Então, cada filósofo desse, ele pensa no homem como algo, ele pensa na natureza humana, e a partir da natureza humana, como deve ser a organização do Estado. Qual deve ser as funções do Estado. Como o Estado deve se comportar. Tudo bem? E aí, a atividade que eu queria, além de discutir essas coisas em cada filósofo com vocês, é que nós criássemos o nosso Estado. A gente criasse algumas leis que regessem a política. Independente de dinheiro, independente do que a gente pode fazer ou não. A gente cria um Estado ideal. E aí eu até separei aqui alguns tópicozinhos para a gente ir fazendo essas leis, né? Que seria o nosso Estado ideal. Então essa seria a minha proposta de atividade. Tudo bem? Aí eu vou deixar para semana que vem, porque a gente já estourou a aula, mas aí semana que vem a gente fica só nisso. Beleza? O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Ô, Robson, pode mandar no privado. Então, é um exercício. Eu mandei aqueles textos para vocês lerem, para vocês terem uma base teórica do que é o estado de natureza, o que é essa discussão sobre a natureza humana, e a partir disso, como deve ser o estado, né? Mas se quiser fazer fichamento, teve até acho que a Gabriela, não tenho certeza, ela veio me falar, professor, eu já nem lembro mais qual filósofo eu peguei, então eu acabei lendo mais de um texto. Aí eu falei, não tem problema nenhum, se você quiser ler todos os textos, quiser ler o livro. Essa fui eu. Foi você, Esther? Foi ele. E aí eu falei, não tem problema nenhum, se quiser ler todos, eu fico até feliz, porque são textos excelentes. Mas
Sim, eu estou tentando trazer essa discussão para que a gente aplique praticamente o que a gente está estudando, certo? E aí eu queria que vocês pensassem o que é a natureza humana. O que é o homem no estado de natureza na visão de vocês, na opinião de vocês. Para vocês trazerem na aula que vem, quais são as leis que devem reger um estado ideal? Quais são os princípios que devem reger um estado ideal? Se a gente tem que investir em educação, se a gente tem que ser solidário, se a gente tem que ser harmonioso, se o homem é ruim, então a gente tem que ter a polícia obrigatoriamente para combater esses homens ruins. Então, vamos pensar o que é a humanidade, qual que é a natureza humana e como deve ser o Estado. Tudo bem? Como deve ser as leis que regem a nossa política, que regem a nossa vida. É isso que eu queria que vocês fizessem. É só um exercício de abstração, mas eu acho que vai ser muito legal se a gente tiver uma participação ativa da galera. E não tenha medo de errar, gente. Por favor, ninguém tá... Sim, na verdade, não tem como errar. Pra você ter uma ideia, esses 4 filósofos que eu passei para vocês, a visão deles é completamente diferente. Mesmo o Locke e o Rousseau, que falam que o homem é bom na sociedade, quando eles vão falar sobre como o Estado deve ser, a visão deles é completamente diferente. O Rousseau é quase de esquerda e o Locke é pai do liberalismo clássico que dá origem a toda a direita que existe. Então, tipo, não tem como errar, não tem o errado, né, nessa atividade, tudo bem? Eu só queria que a gente pensasse sobre essas coisas, porque é muito legal pensar sobre essas coisas, e vocês vão identificar algumas coisas que a gente vai discutir no dia a dia de vocês, tudo bem? Aí eu já me prolonguei bastante, eu vai começar a aula em 3 minutos. Ah, não, é às 3, né, que começa a outra aula, mas eu vou deixar vocês terem um intervalinho, tá? Fechou. Muito obrigado, meus queridos. É um prazer incomensurável em revê-los, ouvi-los, né? Porque eu não posso revê-los, não posso vê-los. E participem da atividade semana que vem. Vamos todos pensar como deve ser nosso Estado. Se vai ser um Estado liberal, se vai ser uma ditadura comunista, se vai ser uma comunidade indígena da Amazônia. Beleza? Fechou, professor. É nóis. Fiquem com Deus aí, tá? Aula top demais. Obrigado eu, gente.